Grande abraço pra você que tá ligado na Gol. A gente vai falar da Série B do Campeonato Brasileiro 2025 com a 16ª rodada praticamente encerrada e a reta final no primeiro turno. A partir de agora só 3 rodadas pro fim da primeira metade da segunda divisão. Você vem com a gente, vai deixando o seu like, se inscreva aí no nosso canal pra gente falar de tudo que tá rolando na Série B do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Rodada do fim de semana quase fechada, né? Tivemos jogos na quinta, na sexta, sábado, domingo, também na segunda-feira, fechando na terça. Lá na quinta, o Coritiba bateu o CRB por 1-0. O Coritiba chegando aí à marca de 9 jogos de invencibilidade. Nesse período são 7 vitórias e 2 empates, né? Marcando 23 pontos em 27 disputados. Coritiba, líder pela segunda rodada seguida no Campeonato Brasileiro, tomou essa posição do Goiás na última rodada, na semana passada, e agora reafirma essa liderança à ponteira do campeonato. No estádio Oba, na sexta, Vila Nova e Operário empataram por 0-0. O Vila aí, 3 jogos, tropeçou, é verdade, mas são 3 jogos sem perder, né? Vinha de 5 derrotas seguidas, agora melhora um pouco essa situação. E o Operário tem 1 vitória nos últimos 8 jogos, por isso tá lá na parte de baixo. No sábado, no Jorge Ismael de Biasi, o Novo Horizontino voltando a vencer na Série B, bateu o América por 3-1 e se aproveitou do tropeço de todo mundo que tá abaixo dele para conseguir ampliar sua vantagem com muita folga dentro do G4. São 6 pontos de vantagem para o quinto. Na Curuzu, também no sábado, Paysandu e Atlético Goianiense empataram por 2-2. O Paysandu, bem verdade que só empatou em casa, mas são 5 jogos sem derrota. Ainda no sábado, o Goiás venceu o Atlético Paranaense por 1-0. O Goiás é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, impressionante, né? Em 8 jogos são 5 vitórias fora dos seus domínios. O Goiás vai numa tocada muito segura dentro da Série B, perdeu a liderança, mas tem 9 pontos de vantagem para quem vem fora do G4. No Heriberto Rios, o Criciúma venceu a Ferroviária por 2-1. O Criciúma em 7 jogos só perdeu uma vez, né? Nas últimas 7 rodadas, o Criciúma estava lá na zona do rebaixamento, agora começa até a olhar para a parte de cima, tá a 5 pontos só atrás do quarto colocado. Na Arena Condá, Chapecoense e Remo empataram por 1-1. Os dois perderam oportunidades aí de entrar no G4, na verdade o Remo termina a rodada no 4º lugar, né? Mas a Chape perdeu essa oportunidade, o Remo perdeu a chance de ampliar essa vantagem aí para os times que vêm abaixo, já que todo mundo tropeçou, a gente vai ver isso na classificação, todo mundo que tá perto do G4. Na Arena Sicredi, Atlético meteu 4-0 no Avaí, 4ª vitória nos últimos 5 jogos do time de São João del Rei, uma recuperação bem legal, bem impressionante, sai da zona de rebaixamento pela primeira vez no campeonato. No estado de Santa Cruz, Botafogo e Volta Redonda empataram por 0-0. Na Arena Pantanal, tem Cuiabá e Amazonas para fechar a rodada na terça-feira, 7h30 da noite. O Cuiabá, se vencer o jogo, entra no G4, toma a posição do Remo. Na verdade, ultrapassa 5 times aí. O Cuiabá que vem de 4 jogos sem vencer, mas como tá todo mundo tropeçando ali, que tá nas imediações do G4, ele pode, mesmo nesse momento de crise, conseguir penetrar no grupo das 4 melhores equipes do Campeonato Brasileiro e entrar na zona de acesso para a Série A do ano que vem. Vamos para a classificação então do Campeonato Brasileiro da Série B, 16 rodadas praticamente fechadas, faltando só esse jogo entre Cuiabá e Amazonas, liderança do Coritiba, né? E a gente vai ver aí na tabela que já tem uma divisão bem clara, 3 times começam a abrir muita vantagem, Curitiba e Goiás abrem 9 pontos para o 5º colocado e o Novo Horizontino já abre 6. A gente tem o Coritiba na liderança com 33 pontos, impressionante o recorte recente, né? São 9 jogos de invencibilidade, 7 vitórias e 2 empates, 4 vitórias seguidas. Curitiba tomou a liderança do Goiás e agora emenda aí a sua 2ª rodada seguida na liderança. Foi líder na 15ª, agora líder na 16ª, segundo a Goiás com 33 pontos ganhos também no campeonato, perde aí no saldo de gols. Perdeu a liderança, é verdade, só que tem 9 pontos para o 5º colocado e essa é a principal notícia aí para o Esmeraldino, vai bem demais no campeonato. Terceiro, Novo Horizontino, chegou a ter uma ameaça de crise ali, 3 jogos sem vitória, mas agora venceu no sábado por 3-1 e consegue chegar aos 30 pontos, abrindo 6 pontos de vantagem para o 5º e claro, se aproveitou de que todo mundo que está abaixo ali tropeçou, ninguém ganhou ali do 4º ao 12º, ninguém conseguiu marcar 3 pontos, né? E essa é a marca do campeonato até aqui, por isso essa disputa tão acirrada pelo 4º lugar, a vantagem do Remo, que é o 4º, para o 11º colocado,
que é o CRB, ou pro 10º colocado, né, que é o Atlético Goianiense, são 3 pontos apenas. Se a gente estender isso um pouco mais, a vantagem do Remo, que é o 4º, pro 13º, que é o Criciúma, 5 pontos apenas. Então tá todo mundo na briga pelo acesso, muito equilíbrio, como é de costume na Série B, pelo menos por essa 4ª vaga nesse momento. O Remo tem 25 pontos e Remo só empatou, o Avaí perdeu, tomou de 4-0, né? A Chape empatou com o próprio Remo, o Atlético Paranaense perdeu na rodada, o Vila só empatou, o Cuiabá ainda vai jogar na terça, o Atlético só empatou, o CRB perdeu e o América, que tá ali embaixo, também perdeu. Então ninguém venceu o que tá aí, e isso ajuda a acirrar mais, diminuindo a distância aí de quem tá brigando por G4, da galera que tava mais pro meio da tabela até parte de baixo. Tá ficando interessante. Então o Remo em quarto com 25, quinto lugar o Avaí 24, tomou uma lapada aí do Atlético nessa segunda-feira de 4-0. Chapecoense, sexta colocada com 23 pontos, empatou no confronto direto com o Leão, com o Azulino. Sétimo, Atlético Paranaense tem 23 pontos, acabou perdendo pro Goiás em casa. Oitavo lugar, o Vila Nova, 23 pontos, vinha de 5 derrotas seguidas, com o Luizinho Lopes tá ajeitando a casa, 3 jogos sem perder agora, 2 vitórias seguidas e agora um tropeço, né? Um 0-0 jogando em casa. Nono lugar o Cuiabá, 22 pontos, o Cuiabá joga nessa terça-feira contra o Amazonas, em casa, na Arena Pantanal. Em caso de vitória, vai chegar a 25 pontos com 7 vitórias e assim ultrapassa o Remo. Ganha 5 posições, né? Passa o Vila, passa o Furacão, passa a Chape, passa o Avaí e passa também o Azulino, o Remo. Chegaria ao 4º lugar ao fim da rodada, caso vença o Amazonas. 10º lugar, o Atlético Goianiense, está com 22 pontos, empatou na rodada com o Paysandu. 11º lugar, o CRB, 21 pontos, que tinha uma campanha muito ruim fora de casa e agora até em casa tá começando a fraquejar, despenca na tabela. O CRB, que até pouco tempo estava no G4. 12º o América, 20 pontos, acabou perdendo fora de casa, tem uma campanha muito ruim longe dos seus domínios, né? Perdeu de novo agora pro Novo Horizontino. 13º o Criciúma com 20 pontos. Criciúma que só tem uma derrota nos últimos 7 jogos e com isso começa a pensar em G4 também, tá 5 pontos atrás do Remo, que é o 4º, mesmo estando aí em 13º. 14º Atlético, 18 pontos, destaque interessante, 4 vitórias nos últimos 5 jogos, e o Atlético é o único time que não empatou no campeonato, juntando todas as séries, inclusive Série A, Série B, Série C, Série D, o time que não empata, ele tem 6 vitórias e 10 derrotas, 0 empate. 15º Operário tem 18, 16º a Ferroviária 18, se aproximando perigosamente da zona do rebaixamento, que é aberta pelo Botafogo de Ribeirão Preto com 18, o Paysandu é 18º com 15, tá 5 jogos sem derrota, mas segue na zona do rebaixamento. 19º Volta Redonda tem 15 pontos, é o pior ataque do campeonato. Lanterna, o Amazonas, 14, mas quem joga nessa terça-feira vai tentar sair da lanterna, mas não tem como sair da zona do rebaixamento. Então, esse é o grupo dos 4 piores. Vamos aos principais artilheiros do campeonato. Pedro Rocha, do Remo, ele tem 8 gols, é o maior goleador. Carlão, da Ferroviária, o vice-goleador com 6 gols. Ao lado dele, Neto Costa, do Atlético, marcou na rodada, tem 6. 5 gols para Natan Fogaça, do Novo Horizontino. Daniel Amorim, centroavante do Operário, também tem 5 gols. Renan Peixoto, do Atlético Paranaense, 5 gols para ele. Marcelinho, do Atlético Goianiense, também tem 5. E fechando a lista, o Anselmo Ramon, do Goiás, marcou 5 vezes. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, quase acabando a 16ª rodada, com a chance do Cuiabá eventualmente entrar para o G4 ao fim da jornada 16. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, vamos acompanhar por aqui a Série B até o mês de novembro, até o fim. Um abraço!